A paz do Senhor, amados irmãos e amigos, no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e neste domingo eu quero orar em prol de todas as nossas famílias, tanto no Brasil como fora do Brasil, e pedir a Deus primeiramente perdão e misericórdia. Pedir para que Deus venha quebrar e venha destruir todas as contrariedades e todas as opressões, em nome do Senhor Jesus Cristo, orar, clamar e pedir a bênção de Deus, o milagre de Deus, o sobrenatural de um Deus Pai Todo-Poderoso. Por isso que oramos, clamamos e pedimos a Deus, sempre em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos a bênção de Deus, o agir de Deus, o mover de um Deus Pai Todo-Poderoso. Amados irmãos, a necessidade do orar, do clamar e do pedir a Deus é algo real, verdadeiro e preciso todos os dias. Devemos orar sem cessar, estar em constante oração e clamor com Deus, pedindo ao Deus de Israel, sempre em nome do Senhor Jesus Cristo, devemos clamar a Deus, pedir a Deus o milagre, a bênção, o agir, o mover, a presença de um Deus Pai Todo-Poderoso. Assim nós temos no Deus de Israel, no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Um Deus que tem todo o poder no céu, na terra, está no controle de todas as coisas. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus é o único Senhor e Salvador, o Mestre, o bom pastor, o Todo-Poderoso, como diz em Mateus 28:18, aonde Jesus Cristo, ele disse: e o Pai me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão por todas as partes da terra e ensine aos meus ensinamentos. Amados, hoje nós vemos muitas denominações religiosas, falam em Deus, falam em Jesus, leem versículos da Bíblia, mas muitos poucos pregam e ensinam as pessoas a obedecerem os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Se olharmos para a maioria das doutrinas das denominações religiosas, nós vamos ver que cada uma tem o seu ensinamento, a sua verdade, o seu caminho. E ali nós vemos muitos dizendo: aqui é a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. Não é assim, amados. Várias denominações, cada uma ensinando de um jeito diferente. Aquilo que pode ser certo numa, pode ser certo, errado na outra. O que pode ser errado na outra, pode ser certo na outra. Por isso que nós vemos em várias denominações, onde cada uma tem o seu ensinamento, as suas doutrinas, suas regras internas. Mas eu estou falando sobre os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. É estes ensinamentos que são para a igreja. E muitos, infelizmente, preferem os ensinamentos religiosos, por isso que muitos obedecem à idolatria, aonde tem adoração de imagens, ídolos e esculturas. Algumas preferem os amuletos supersticiosos da proteção, do amor, da sorte, da prosperidade. Muitos preferem seguir entidades. E assim nós vemos vários tipos de ensinamentos conforme a sua denominação religiosa, conforme a sua corporação, instituição religiosa. Algumas tratam Jesus como um Deus menor, outras tratam Jesus como um Deus insignificante,
insuficiente, porque precisam ir lá na antiga aliança e trazer ensinamentos, práticas, observâncias para suas denominações religiosas. Nós temos vários tipos de religiões, várias etnias religiosas, pensamentos religiosos. Mas se olharmos para Mateus 28, 18, glória a Deus, aleluia. Jesus Cristo vai dizer: vão por todas as partes da terra e ensine os meus ensinamentos, e aqueles que crerem nestes ensinamentos, batiza eles em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amados, Jesus pediu para ensinar os seus ensinamentos. A igreja de Jesus, como diz em João 8, 31, 32, Jesus Cristo a um grupo de pessoas, Jesus, ele diz para eles: se vós permanecerdes nos meus ensinamentos e na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. O que liberta as pessoas é a verdade dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Amados, é isto que muitos não entendem. Muitos, eles vão em um lugar para conhecer a verdade, mas às vezes a verdade deste lugar não é a verdade do Senhor Jesus Cristo, mas sim a verdade da instituição, da corporação religiosa. E muitas vezes ali você está aprendendo a verdade que o seu líder, que o seu fundador daquela denominação religiosa acha ser certa. A verdade da instituição religiosa. Mas eu quero vos falar da verdade do Senhor Jesus Cristo. Em muitas situações, a verdade do Senhor Jesus Cristo não é a mesma verdade da instituição religiosa. A religião pensa de um jeito, Jesus pensa de outro. Aí muitos poderão dizer: ah, mas Jesus também é religião. Amados, quando nós olhamos para as religiões, nós vamos ver elas antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus veio a este mundo, já tinha as religiões, os judeus, os fariseus, os saduceus e outras etnias religiosas já existiam. Será que Jesus veio trazer uma nova religião ou uma palavra de salvação, de eternidade e de vida eterna? Será que Jesus Cristo veio a este mundo apenas para trazer uma nova religião ou uma nova visão religiosa, ou para trazer uma palavra de salvação, de eternidade e de vida eterna? Porque se nós olharmos para Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, ali está escrito que não há em nenhum outro lugar a qual o ser humano possa ser salvo, a não ser no nome do Senhor Jesus Cristo. Não está dizendo que a religião salva. A Bíblia não diz que a religião é o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia não diz que a religião é a mediação ou mediador entre Deus e os homens. Ali fala sempre sobre o Senhor Jesus Cristo, porque Jesus é superior à religião. Mas infelizmente muitas pessoas preferem serem religiosos do que
cristãos. Cristão quer dizer que vem de Cristo, seguidor de Cristo. E a grande maioria, amados irmãos, infelizmente, são seguidores da sua denominação religiosa. Os que praticam a idolatria são seguidores da idolatria. Os que praticam o ocultismo são seguidores do ocultismo. Os que praticam a superstição mística através de amuletos são seguidores da superstição. Assim nós vemos vários seguidores religiosos da sua denominação religiosa, dos seus ensinamentos religiosos, das suas práticas religiosas. Não é assim que nós vemos? Onde tem várias denominações chamadas de regras internas, doutrina, aonde uma denominação religiosa ela forma uma doutrina, uma regra a seguir. E muitas vezes estas regras não estão afirmadas nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Ali nós vemos em algumas denominações onde tem várias observâncias da antiga aliança que são introduzidas, enxertadas na igreja do Senhor Jesus Cristo. Sendo que no livro de Hebreus diz que a nova aliança é superior à antiga. Se não fosse assim, não seria preciso fazer uma nova aliança. Amados, a Bíblia responde, a Bíblia é apta para nos ensinar, para nos corrigir e para nos mostrar o caminho que leva a Deus. E este caminho se chama Jesus Cristo de Nazaré. A verdade está na frente dos nossos olhos. Mas como diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, ali diz que o Deus deste século, com letra minúscula, cegou a mente dos incrédulos nas trevas, e eles não conseguem ver o brilho, a glória do Senhor Jesus Cristo. Às vezes a verdade está na frente dos nossos olhos. Alguns conseguem enxergar e outros não. Infelizmente muitos não conseguem enxergar que a prática da idolatria, da adoração de ídolos, imagens, esculturas, da adoração ou veneração de amuletos, objetos supersticiosos, da adoração e da veneração de entidades é algo condenado por Deus. Muitos não conseguem enxergar porque o Deus com letra minúscula deste século cegou a mente dos incrédulos nas trevas. Quantos estão com a mente conservada nas trevas? Por isso que a Bíblia diz que Jesus veio para destruir as obras do diabo, quebrar as correntes, derrubar as muralhas, abrir as celas, quebrar as algemas. Nós vemos Jesus quebrando correntes. E hoje nós vemos muitas denominações religiosas fazendo correntes. E até dizendo, vamos fazer a corrente de 7 dias. Mas se você falhar um dia, você quebrou a corrente. Porque querem aprisionar as pessoas até o último dia na corrente. Amados, a Bíblia não ensina a fazer corrente. Ela ensina a orar, a buscar a Deus enquanto ainda se o acha. A Bíblia ensina em orar, ter comunhão uns com os outros, buscar uns aos outros. Não ensina a fazer corrente, a fazer círculo, sessões, descarregos, porque estas práticas nasceram no ocultismo.
Mas, infelizmente, muitos introduziram estas práticas na igreja do Senhor Jesus Cristo, dizendo nada a ver. Isto é bom, porque o trabalho do inimigo é transformar o ruim em bom e o bom em ruim, transformar o certo em errado e o errado em certo. A inversão dos valores. Hoje você pregar a verdade é uma palavra odiosa. Hoje você pregar contra o pecado é intolerância religiosa. Hoje você falar a verdade do Senhor Jesus Cristo, você é um pregador intolerante, rebelde, desviado, desigrejado, endemoniado. Você pregar sobre os ensinamentos de Jesus, você será perseguido, caluniado, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse: por causa de mim e dos meus ensinamentos, vocês serão perseguidos. E hoje nós vemos assim, quando uma pessoa ali prega contra algumas práticas condenadas por Deus, em algumas denominações religiosas, o líder religioso vai dizer: ó, isso é um rebelde, ele não aceita ser liderado, ele é um desigrejado, endemoniado, um rebelde. Amados, hoje você falar contra práticas condenadas por Deus, em algumas denominações religiosas, você será taxado, uma palavra muito usada hoje, taxado de desigrejado, de rebelde. E hoje existem pregadores que pregam: ah, sabe por que aquele ali não aceita o sistema da nossa igreja? É porque ele não aceita ser liderado, não aceita ser comandado. Amados, eu já falei várias vezes sobre isto, e isto deve revoltar muitas pessoas. Você ser liderado, comandado dentro dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo é algo real, preciso, necessário. Mas você ser comandado pela idolatria, comandado pelas heresias, comandado pela superstição, comandado por entidades, e aceitar, isto não é ser obediente aos vossos pastores e líderes. Isto quer dizer ser escravizado pelo diabo, pela mentira. Ah, mas Deus não é de confusão. Amém. Deus não é de confusão. Por isso que Deus não vai aceitar a idolatria, não vai aceitar o ocultismo, não vai aceitar a superstição, porque Ele não é de confusão. E estas práticas trazem confusão dentro da igreja. Mas infelizmente, o pai de todas as mentiras, Satanás, ele tenta introduzir as suas práticas para conservar a mente de incrédulos nas trevas. Por isso que Mateus 24 diz que, se possível, Satanás irá conservar, controlar vidas, controlar mentes, enganar pessoas, através de sinais e prodígios, irá enganar até o povo escolhido de Deus. Se possível, ele irá enganar os escolhidos de Deus, através de sinais, irá conservar as mentes nas trevas. Por isso que nós vemos hoje milagres, sinais, através de imagens, de ídolos, de esculturas, de amuletos, de entidades.
porque está escrito na Bíblia que através de sinais ele irá, ser possível, enganar até os escolhidos de Deus. É preciso ler a Bíblia, amados. É preciso ler as Escrituras. Muitas pessoas, elas querem um milagre, elas querem os sinais, e não interessa de onde vem, o importante é que vem. E assim existe muitas denominações religiosas, elas querem os resultados, não interessa como, mas querem porque querem resultados. Igrejas cheias, não interessa a prática que vai ser usada, não interessa a estratégia que vai ser usada, o importante é dar certo, e o preço a pagar. As escolhas terão consequências. Muitos não pensam nisto. Muitos não pensam que tudo terá uma consequência em criar um povo cristão ou um povo místico, supersticioso e idólatra. Amados, que Deus venha nos guardar e nos livrar de todo mal neste domingo. Que Deus venha perdoar os nossos pecados, as nossas falhas e todas as nossas ignorâncias. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu repreendo todas as obras do diabo e todas as contrariedades do inferno, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos guarde debaixo da sua proteção, dos seus livramentos. Que Deus venha quebrar em nome do Senhor Jesus Cristo todas as obras do diabo. Que venha derrubar todas as muralhas de Satanás e quebrar todas as correntes do inferno. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu oro pela paz em Israel, pela paz na Ucrânia, pela paz na terra. Eu oro por todos os doentes, enfermos, para que Deus venha curar, sarar, libertar, transformar vidas. Que Deus abençoe a todos. Que Deus nos dê paz, força, ânimo. Que Deus abençoe a nossa vida espiritual, emocional, sentimental, material, abrindo porta de emprego, causa na justiça, na aposentadoria, nas vendas. Que Deus venha nos abençoar, nos guardar e nos livrar de todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus abençoe a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando o joinha e compartilhando as pregações com amigos, familiares e grupos. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor. Não se esqueçam de orar sem cessar todos os dias, buscando a presença de um Deus Pai Todo-Poderoso. Que Deus continue abençoando, nos guardando e nos livrando de todo mal. Todos os dias pedimos ao Deus de Israel, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, 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 amados de Deus.